Então, continuando aqui o nosso curso de Cosmovisão, que eu estou dando nome de Contracultura, Cosmovisão Cristã e suas implicações, nós estamos entrando na nossa terceira de 4 aulas hoje. Então, vou fazer uma breve revisão aqui daquilo que a gente conversou nas aulas anteriores. Primeiro, a gente falou sobre a origem e desenvolvimento do conceito de cosmovisão, e a gente, na verdade, tinha como objetivo compreender e visualizar a origem e o desenvolvimento do conceito, que nasce no ambiente pagão e depois tem a sua apropriação no pensamento cristão e tem todas as suas implicações a partir disso. Depois a gente falou sobre as principais cosmovisões que influenciam o pensamento humano. Então, a gente falou na última aula sobre deísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo, antiteísmo oriental e a pós-modernidade, e eu usei boa parte dessa aula tendo como base o livro Universo ao Lado, de James Sire. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da cosmovisão cristã a partir da tríade criação, queda e redenção, aplicando o conceito de restauração na nossa conclusão. Tá? Então, a ideia dessa aula, o objetivo, é apresentar a vocês o conceito disso, o conceito de cosmovisão dentro dessa tríade, e a gente vai abordar a partir do material, que é esse Biblical Worldview, como que isso acontece, mas eu estou usando também um outro livro, que é a Verdade Absoluta, da Nancy Pearce, como base aí também, e como tudo isso influencia a estrutura de cosmovisão, seja isso no ambiente individual ou também no social. Bom, uma breve revisão aqui do que a gente pode definir do que foi falado até aqui. Deixa eu... Alguém entrou aqui. Uma boa base, uma boa definição para tudo que a gente falou até aqui é isso, que o definidor de cosmovisão é o senso se é um adorador de Deus ou é um ídolo. Sendo assim, só se tem cosmovisão quando tem Deus. Por isso que a gente falou na última aula que cosmovisão é uma coisa do coração, né? Está intimamente ligado com o seu coração também, e a gente entendeu ali o conceito bíblico do que eu estava dizendo sobre o coração. Então, a grande verdade é essa. Você forma e define a sua cosmovisão se você é um adorador ou se você é um idólatra. Tá? A gente conversou sobre as dimensões, né? Que existe uma dimensão religiosa, que é pró-Deus ou contra Deus, a dimensão psicossocial, as vivências adicionais que nós temos a partir disso, vivências primárias e estrutura psíquica e por aí vai. Então, isso tudo a gente conversou na última aula. Que esse aqui não vai estar aqui. Então, qual que é a nossa abordagem hoje? É essa de criação, queda e redenção. E aí eu estou usando esses dois livros. Bom, vocês só dá um joinha aí no chat. Vocês estão vendo a apresentação, né? Tá, então beleza. Eu vou deixar assim no modo sem ser de apresentador por enquanto, para eu poder receber se alguém entrar aqui na sala, tá bom? Depois eu vou pro outro. Então vamos lá. Partindo então do tema que a gente vai tratar hoje, dessa tríade, a gente tem que considerar o seguinte: o que a gente aprende é que a criação, a queda e a redenção, elas são pontos decisivos e fundamentais da história bíblica, além de servirem como ferramentas de diagnóstico muito úteis. O que eu quero dizer com isso? Que toda realidade criada, tudo que nós vemos e tudo aquilo que a gente não vê, mas foi criado, vem das mãos de Deus. E tudo isso foi criado de forma original e intrinsecamente de forma boa também. Mas que tudo isso foi arruinado e corrompido pelo pecado, e mesmo assim tudo pode ser redimido, restaurado e transformado para a glória de Deus. A base dessa aula é isso, gente. Criação, queda, redenção e restauração.
criação de Deus, a queda humana, a restauração vida de Deus, a redenção vida de Deus através de Cristo e a restauração nós vamos desfrutar no já e ainda não, que é a nossa vida aqui, mas já na eternidade, e também desfrutaremos de forma completa na eternidade com o Senhor. Então, um método bom, simples e eficaz de comparar as cosmovisões é aplicar essa grade, criação, queda e redenção às outras cosmovisões. Porque, gente, no fim das coisas, no final do dia, quando você fechar a conta, toda cosmovisão, toda ideologia, tudo vai responder a esses três conjuntos de perguntas que está dentro dessa grade, criação, queda e redenção. Primeira pergunta é, criação. Traduzida em termos de cosmovisão, a criação ela refere-se às origens básicas das coisas, né? De onde tudo veio. Quem somos nós? Como chegamos até aqui? Qual é a origem de toda a realidade? Qual é a origem de todas as coisas? Então, a gente precisa responder essa pergunta. Depois, a queda, que cada cosmovisão também oferece um correlativo da queda, uma explicação da fonte do mal e do sofrimento. Ou seja, o que deu errado com o mundo? O que deu errado comigo? Ou por que há tantas guerras e conflitos? Por que chegamos nessa situação? Ou seja, de onde viemos, quem somos, mas o que deu errado? Por que as coisas estão assim? E aí, as cosmovisões também buscam algumas respostas para a redenção, para cativar o coração das pessoas. Toda cosmovisão tem que instilar esperança, oferecendo uma perspectiva de redenção. Um programa de trabalho para inverter a queda e pôr o mundo em ordem mais uma vez, ou seja, reorientar tudo aquilo que foi perdido do seu propósito inicial dado na criação, mas perdido pela queda. Então, agora tem uma necessidade de redenção. Eu vou aplicar isso até para fazer uma meia-culpa aqui da gente não ter tido tempo de falar da cosmovisão marxista na última aula. Eu vou aplicar esse conceito dessa grade, criação, queda e redenção, dentro da cosmovisão marxista. Então, vamos lá. Criação. Qual que é o correlativo do marxismo para a criação, ou seja, a origem suprema de tudo? É a matéria autocriada e autoprodutiva. Essa é a base do conceito. O que deu errado? Por que eles estão falando isso? Qual que é a visão do marxismo para a queda do sofrimento e toda a tirania? O surgimento da propriedade privada. Ou seja, a matéria autocriada e autoprodutiva, ela é boa, ela vem de algo bom, mas a sua matriz é boa, mas ela é corrompida pelo surgimento da propriedade privada. Como que eu vou redimir isso, então? Qual que é o método que ele propõe? Revolução. Derrube os tiranos e recrie o paraíso original do comunismo primitivo. Então, de forma bem básica, você pode aplicar isso para todas as cosmovisões, porque todas elas terão essas matrizes. Terá essa matriz de criação, queda e redenção. Então, você pode aplicar isso para todas as outras que a gente conversou na última aula, mas eu quis dar aqui esse exemplo do marxismo. Bom, falar sobre cosmovisão cristã, gente, na verdade, um outro modo de dizer que quando nós somos redimidos, nossa perspectiva de vida, ela é totalmente recentralizada em Deus e reconstruída em sua verdade revelada nas Escrituras. Então, como que a gente começa a construir a cosmovisão cristã? A passagem fundamental, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, que é a narrativa da criação, para a gente entender tudo isso. Porque o ponto de partida que a gente deve examinar, a fim de aprender tudo isso, é o propósito que Deus dá originalmente na criação da humanidade. A gente sabe que com a entrada do pecado, e isso está escrito aqui, né? Os seres humanos, eles saem do trajeto, eles se afastam do caminho, eles perdem totalmente tanto a sua identidade, como o seu propósito, o seu relacionamento com Deus. Porém, quando a gente
aceita então a salvação em Cristo, nós somos recolocados, reorientados, reinseridos no caminho e restaurados do nosso propósito original, que foi perdido por causa da queda. Então, a redenção, ela não é somente ser salvo do pecado, mas você é salvo para algo, e esse algo é retomar a tarefa no qual você e eu fomos originalmente criados para realizar. Então, só aqui, antes da gente entrar na criação, eu dando esse breve panorama, é importante a gente pensar nisso, porque uma vez que você entende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem a sua vida transformada e vive, então, a realidade de uma nova criatura, você não é somente salvo do seu pecado, você é salvo para algo. Tem um propósito por trás disso. Tem um propósito porque nós fomos, então, alcançados. E esse propósito é cumprir, então, o propósito original que Deus nos dá lá no Éden, lá na sua criação. Então, vamos falar primeiro de criação. O ponto de partida aqui para a nossa conversa. Então, eu vou colocar a nossa apresentação aqui. Então, vai assim mesmo. Estamos chegando, né? Então, vamos lá. Bom, vamos falar sobre criação, então. Só um adendo aqui, se você pode se questionar, você vai falar de criação a partir de qual visão? Existem algumas visões hoje para se falar sobre criação, até mesmo no ambiente cristão. Você pode falar sobre a criação sendo uma criação, olhando para a narrativa de Gênesis como de forma literal, 7 dias de 24 horas e tudo foi criado assim. Você pode olhar de uma forma não literal, sendo como 7 eras criacionais, o que prolonga, então, o tempo do universo dentro desses estudos. E você pode falar também da criação a partir do evolucionismo. Né? E tem também o que se chama hoje de evolucionismo coordenado, né? Que seria Deus coordenando, então, toda a forma evolutiva do mundo, mas também tem uma questão puramente pagã, desvencilhada da tradição cristã, que é só o evolucionismo mesmo, como não tem ninguém por trás disso. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, tem um livro que a Thomas Nelson publicou na parceria com a ABC2, Cristão na Ciência, que o livro chama, se não me engano, é A Origem de Todas as Coisas, que são 4 autores com 4 visões, e cada um apresenta a sua visão e os outros rebatem essa visão, mas de forma bem respeitosa e bem legal. Dá para vocês terem melhor visão sobre isso. O que eu quero falar aqui é a criação vinda de Deus. Então, todas essas 4 visões que esses autores falam nesse livro, eles partem do princípio de Deus sendo o criador de dias de 24 horas, de 7 eras, ou que coordenou toda a evolução, enfim, ou como um design inteligente por trás de todas as coisas. Mas a grande verdade é que Deus é o criador de toda a realidade. Ele é a base, seja por meio de uma evolução coordenada, ou seja de forma literal. O Van Groningen, ele vai dizer assim: a majestade da declaração de abertura é sustentada pelo seu caráter abrangente. A declaração coloca Deus no ponto focal. É a soberana atividade criadora dele que é indicada. O cosmos, ou seja, todo o universo, incluindo o tempo, o espaço, todos os outros aspectos que o formam, é colocado ante o leitor de uma maneira muito profunda e extensiva. Conteúdo simples. É por isso que a gente olha para o livro de Gênesis e vê Deus criando, dando ordem a todas as coisas, a partir da sua palavra. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a narrativa diz, e ele disse, haja luz, haja isso, haja aquilo. E ele vai dizendo tudo, ele vai criando todas as coisas.
Calvino vai dizer assim: para onde quer que lancemos os nossos olhos, não há uma pequenina parte do mundo na qual não interrompam ao menos algumas centelhas de sua glória. Não podemos, contudo, contemplar de uma só vez tão ampla e bela obra de Deus, que de forma vasta se mostra sem que sejamos completamente cobertos por um imenso fulgor. Então, veja, na providência divina e na sua soberania e no seu poder, ele dá a nós, mesmo nós, quando não ainda éramos alcançados por Deus, ele dá a nós a possibilidade de reconhecê-lo por meio da sua criação. E é isso que Paulo fala lá aos Romanos, lá no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai falar assim: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, por meio da sua injustiça suprime a verdade. Aí ele vai falar assim: pois que se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, e Deus lhe manifestou. E ele continua dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divinidade, claramente se conhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio de todas as coisas que ele fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, pois, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Então, veja, o que Paulo está afirmando, o Calvino está afirmando é justamente o que Paulo falou. O homem olha ao seu redor, ele olha para o mundo, ele vê a glória de Deus. Não tem como fugir disso. Né? Então, partindo para aprofundar um pouco mais dentro dessa área de criação, a Bíblia ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. Nenhum Deus concorre com ele, ou seja, o Deus trino, ele está operando na criação. Ele é um só, embora em três pessoas. Não existe força natural própria que cria a realidade, é de Deus que vem todas as coisas. Nada recebe sua natureza ou existência de outra fonte, ou seja, mais uma vez, vem de Deus. Sua palavra ou leis ou ordenanças da criação dão ao mundo ordem e estrutura. E aí, gente, o que eu quero focar com vocês aqui dentro de criação, olhando para a cosmovisão, é um erro que a gente tende a cometer quando a gente vai falar do evangelho para as outras pessoas. Vocês lembram lá da pulseirinha do evangelismo? Tem uma pulseirinha que o pessoal usava para evangelizar. E essa pulseirinha, ela tinha as cores. Tem um livro também, que acho que é o Livro Sem Palavra. E algumas dessas abordagens, elas têm um erro que elas começam a sua abordagem a partir da queda. Você é pecador. Você é pecador, você precisa de restauração. E, na verdade, a mensagem cristã não começa com o aceite de Jesus como seu Salvador. A mensagem cristã, ela começa como, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque é olhando para a criação que eu entendo qual era o meu propósito, porque ele se desviou. É olhando para a criação que eu percebo quais são as direções, a ordem e a estrutura que Deus coloca não só no mundo, mas para toda a humanidade. A palavra criada de Deus é a fonte das leis da natureza física, que a gente estuda nas ciências naturais, mas também a fonte das leis da natureza humana. Ou seja, os princípios da moralidade, ética, da justiça política, do empreendimento criativo na economia, da estética nas artes e até no nosso pensamento, claro, que é a lógica. Ou seja, nada daquilo que foi corrompido pelo pecado não estava de forma perfeita e equilibrada na criação. Então, a gente precisa primeiro olhar para a criação de Deus para a gente começar a formar uma cosmovisão cristã. A partir da criação que a gente
fala para uma pessoa por que ela precisa de redenção. Não é a partir da queda. Então, esse é um vício que muitos cristãos têm e passou por muito tempo de começar a abordagem evangelística a partir do pecado. Não. A gente começa a abordagem evangelística a partir da criação. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou e o propósito, a estrutura, a direção que Ele deu para a gente também. Deus, ele é a fonte exclusiva de toda a criação. Cada parte da criação traz as impressões digitais de Deus e reflete o bom caráter dele. E, enfim, tudo que ele criou tem o seu selo, né? Como diz o salmista lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo é dele. E Gênesis enfatiza inúmeras vezes acerca do mundo recentemente criado, ou seja, Deus olha para tudo que ele faz e diz, é bom, é bom, é bom. E quando ele cria o homem, ele diz, é muito bom. Então, a criação é fundamental para formar a nossa cosmovisão. O nosso entendimento acerca da criação é essencial para isso. E quando eu olho para a criação, vejo Deus dando estrutura, direção, propósito. Então, muita gente fala assim, vou dar um exemplo, muita gente fala, o trabalho é fruto do pecado. Né? A gente olha a consequência lá de Adão, por ter pecado, fala assim, com muitas dores a mulher vai dar à luz e você, para conseguir o seu pão, você vai ter que suar muito, porque eu vou colocar aqui ervas, vou dificultar o seu trabalho, fala para o homem. Mas não, o trabalho, ele é bom, porque ele vem antes da queda. Deus dá ordens para o homem, catalogar animais, cultivar a natureza, desenvolver conhecimento. Então, na criação, nós temos pelo menos 3 relacionamentos centrais. O relacionamento com Deus, com o seu Criador, que o homem tem isso no seu propósito. O relacionamento com o próximo, a Deus criar uma família e dar uma ordem. Gente, a primeira ordem que Deus dá à família, ela é acompanhada de uma bênção. A primeira bênção, a primeira ordem que Deus dá é a multiplicação, ou seja, tenham filhos. Então, Deus dá essa ordem lá atrás. E tem um outro relacionamento, que é o relacionamento com a própria natureza, de cultivar e guardar, dominar toda a natureza. Está ali no Gênesis, vê essa narrativa de Gênesis. Isso se perde, então, com a queda. Mas isso está lá. Ou seja, os padrões que foram prejudicados através da queda, eles estavam lá atrás, e a gente precisa falar isso. A gente precisa colocar isso na mesa quando a gente vai formar a nossa cosmovisão. Então, concluindo essa parte da criação, a verdade é que não há parte da criação que seja má ou ruim por natureza. E como diz Paulo em Timóteo 4,4, toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Então, existe no estudo de cosmovisão 3 R's quando a gente lê isso aqui, ó, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar sendo recebido ações de graça. O primeiro R é o R de algumas coisas que você tem que rejeitar, não porque é ruim por natureza, mas é porque foi deturpado através do pecado. Toda criação de Deus é boa, então você rejeita algumas coisas que são corrompidas. O outro R é de receber. Então tem coisas que Deus fez e que ele dá a possibilidade de que outros desenvolvam a partir da sua graça comum que ele dá a todos, inclusive aqueles que ainda não são salvos ou nunca serão salvos, coisas que pessoas fazem que você recebe. Você agrega na sua vida, seja no seu intelecto, seja na sua profissão, seja enfim. E tem, ou seja, alguma coisa você rejeita, outra coisa você recebe, e tem coisas que você redime. Coisas que por vezes, foram deturpadas em sua essência, mas através
da obra de Cristo e do que Cristo faz por nós, a gente consegue, então, redimir essas coisas. Um exemplo disso que a gente vai tratar na aula que vem é a arte, a política, o cinema, né? E por aí vai. Você consegue algumas áreas da vida, você, então, redimir também. Mas, de forma geral, a gente, olhando para a criação, a gente tem que ser um povo conhecido por sua forte apreciação das belezas de Deus, belezas naturais, da criatividade de Deus, mas também da criatividade humana. E eu acho que a gente precisa resgatar como igreja, olhando para a criação, o senso estético que Deus dá para nós, o senso contemplativo que Deus dá para nós. A ideia de olhar como o salmista olha e reconhecer: os céus declaram a glória de Deus. Eu tenho um lugar, quando eu estou voltando para casa, quando eu estou no escritório, e tem uma parte da estrada que é muito interessante e a assimilação para mim, é perfeita na minha mente toda vez que eu volto. E quando eu volto no final do dia, agora não tanto porque a gente está fazendo home office, né? Mas quando eu volto no final do dia, tem uma parte da estrada que todo dia eu pego o sol se pondo. E eu nunca vi um céu do mesmo jeito. Deus trabalha as cores, Deus trabalha as formas, Deus trabalha o estilo da arte dele. E toda vez que eu olho para aquilo, não tem como não contemplar, não expressar a alegria e reverência ao Deus que é totalmente criativo na sua essência. Ele pinta todos os dias um céu diferente. Todos os dias. Então, essa semana eu saí com a Raíssa, com as meninas, a gente estava voltando para casa e o céu, ele estava de uma forma que a gente nunca tinha visto, inclusive, e foi alvo da nossa conversa e reflexão naquele dia. Porque tinha uma parte colorida e tinha uma parte cinza, porque estava chegando uma frente fria, mas ela fazia como se fosse um V, como se ela estivesse entrando naquela parte colorida e fala: Deus, na sua criatividade, mexendo no céu mais uma vez. A gente precisa resgatar isso, porque isso nos ajuda na formação da nossa cosmovisão, mas também na nossa contemplação de quem Deus é, do que Ele faz. Isso ajuda a gente a entender, então, a criatividade de Deus, o que Ele estende para a humanidade também, porque Ele é criativo, mas nós somos imagem e semelhança dele, Ele dá isso para nós também. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso. Mas, enfim, a gente entra na queda, então. Deus cria todas as coisas com propósito, estrutura, direção, de forma perfeita, harmônica, mas existe a queda. E a queda, ela é a antítese cristã. A antítese cristã não é entre o pobre e o rico, o governo e o povo, mas é contra o bem e o mal. Ou seja, o cristão ele deve apontar o mal, pois o mal não se identifica com o aspecto criacional. Deus não cria o mal. Deus não cria a maldade. Ela é, na verdade, a antítese do bem. Né? Ela é o oposto do que Deus cria quando ele fala: isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. O mal vem. É como a ferrugem, né, que vai deteriorando o ferro. O mal, ele é um parasita do bem. E Deus não cria esse parasita. Deus cria o que é bom. E isso é deturpado, então, na criação, na queda do homem. E queda que gera culpa, corrupção. Esses efeitos são estendidos por toda a história da humanidade. É estendido também no que a gente chama de depravação total nos seus efeitos, ou seja, não só no homem, mas toda a Terra, todo o universo sofre com isso. A manutenção da criação, apesar da queda, né, o pecado ele não tem poder de desfazer a criação e a estrutura criada por Deus. Então, assim, Deus, mesmo o homem tendo caído, mesmo tudo tendo caído junto com ele, inclusive o universo,
Deus mantém a sua criação dentro da sua soberania, do seu controle poderoso. E ainda, apesar da queda, a gente vê então a ideia do que a gente chama de graça comum. Boas coisas continuam acontecendo por meio de pessoas que não são filhos de Deus, pessoas que não são salvas, pessoas que precisam de restauração. Essa é a graça comum. Porque se isso não existisse, o mundo já teria entrado em colapso. Mas se tudo fosse ruim, Deus não permitisse, então, que a sua glória também se manifestasse naqueles que não são os seus servos. A gente teria entrado num colapso muito grande e a humanidade não ia resistir a tanta maldade. Então, Deus dá centelhas da sua graça para toda a humanidade para desenvolver a cultura, tecnologia, relacionamentos e por aí vai. Por isso que às vezes você vê gente que nem é cristã e fala assim, nossa, essa pessoa tem bons... como é que a gente pode falar? Tem bons princípios, né? Pessoas que têm boas condutas e têm casamentos saudáveis, mas que não são cristãos. Isso é graça comum. Pessoas que desenvolvem muitas coisas que a partir da criação de Deus para o benefício da sociedade, mas também que não são filhos de Deus. Graça comum. A queda estende tudo isso. Mas por que acontece a queda, gente? A queda, ela acontece porque o homem quer ser como Deus. Simplesmente por isso. Quando a gente lê a narrativa de Gênesis 3, diz assim: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não podereis comer, nem tocareis neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. O C.S. Lewis, ele coloca de forma muito clara isso, e de forma brilhante, que a partir da queda do homem querer ser como Deus é que surge toda a história de maldade da raça humana. É por isso que quando você abre lá em Êxodo 20, os primeiros 2 mandamentos do Senhor, para que não tenha competição com Ele. Não tenha outro Deus. Não adore outro Deus. Não façam outro Deus para vocês. Adore somente o Deus. Deus é algo inegociável isso. Então, o desejo de ser como Deus levou o homem à sua queda. Assim como Satanás também. Então, veja, mas aqui é uma estratégia do inimigo. E essa estratégia, ela permanece até hoje. Que é, a serpente, ela planta uma dúvida e em seguida ela faz uma afirmação. O texto diz, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim. Então Eva pode ter pensado assim, foi isso mesmo que ele disse? Foi isso, ele falou isso, isso, isso e isso. Foi isso mesmo, ou seja, colocou uma dúvida para tentar enganar, ou para tentar colocar alguma mente dividida ali naquela mulher. E ela então fala, não, ele falou isso mesmo. Depois da dúvida, a serpente faz uma afirmação, fala assim, tudo que ele falou é mentira, é balela. Eles não vão morrer. Então, veja, tem uma dúvida implantada e tem uma afirmação sendo feita. É isso que ele disse? Isso não vai acontecer. Isso acontece até hoje, gente. Então, quando a gente olha para as nossas fraquezas, para os nossos desafios, para os princípios de Deus e para várias coisas que acontecem na nossa vida, que nos ajuda a formar a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa identidade em Cristo, eu falo assim, é isso mesmo que a fé cristã fala? Não posso isso? Deus proíbe isso? Mas a sociedade está me colocando tão em dúvida nessas questões, e vem o inimigo do secularismo, do agnosticismo, e fala, não, é isso aí. Não vai acontecer nada, não. Então, a mente dividida, por isso que Paulo fala, nós devemos ter a mente de Cristo. Porque a mente dividida e a vontade de ser como Deus
levou o homem à sua queda, e essa queda estendeu a todos nós. A universalidade da criação, ela é emparelhada pela universalidade da queda. A Bíblia ensina que todas as partes da criação, inclusive a nossa mente, elas foram atingidas pela grande rebelião contra o Criador. E eu gosto de usar a figura que Agostinho coloca muito bem no seu ensaio lá de Cidade de Deus. Ele usa a figura de duas cidades, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. E na cidade de Deus é o desfrute do seu relacionamento total com o seu Criador e vivendo o propósito que você tem com o seu Criador. E se você gira algumas páginas de Gênesis, você chega já na história de Babel, do homem fazendo do seu jeito agora, criar a sua sociedade do jeito que eles consigam serem mais conhecidos e mais prestigiados que o próprio Deus. E aí tem queda nisso. E é interessante a narrativa da Torre de Babel, que o texto diz assim, quando aqueles homens falam que iam construir uma torre para chegar até os céus e serem conhecidos e tudo mais, o texto tem uma ironia, eu entendo isso até como uma forma bem humorada de nos fazer entender. O texto diz assim, então Deus desceu do céu e confundiu todo mundo ali. Olha que coisa interessante. Os caras achavam que eles estavam construindo uma torre muito alta e muito gloriosa e colossal. E Deus desce. É como se falasse assim, o que eles estão... Deixa eu ir lá embaixo, o que essas formiguinhas estão fazendo? O que esse povinho está fazendo? Mas essa sempre é a luta do homem. Se tem a criação, todo o propósito foi estabelecido ali, de forma equiparada tem a queda também, e que traz todos os seus efeitos para a raça humana. Pelo fato de os seres humanos terem sido criados para serem representantes de Deus, exercendo domínio sobre a criação, o pecado teve um efeito ondulatório e se estendeu ao mundo natural. Isso a gente vai ler lá em Romanos 5, a partir do versículo 13. Esta é apenas uma consequência da autoridade. Se o pai for severo, toda a família será infeliz. Se o presidente é pouco ético, provavelmente que toda empresa ou política, país seja corrupto. Ou seja, é um efeito de ondas, as coisas vão se estendendo. Desde o Éden até aqui, essa maldade da queda e todos os seus efeitos, eles se estendem até nós. E é por isso que o ser humano tem, então, a necessidade da redenção. Então, a criação é o ponto de partida do propósito, da estrutura, do direcionamento que Deus dá, e a redenção, então, ela te ajuda a reorientar aquilo que foi perdido devido à queda. E a gente olha nesse aspecto aqui, que é o que a Nancy Pierce coloca no seu livro Verdade Absoluta, que é a redenção depois do grande divórcio. E ela diz assim, da mesma maneira que toda a criação era originalmente boa e tudo foi afetado pela queda, assim tudo será redimido. A promessa última de Deus é novos céus e nova terra, o que significa que a vida terrena não vai terminar, mas será toda santificada. O céu não será um lugar de espíritos irreais e ilusórios e com mentes desincorporadas e flutuantes. Ou seja, Deus nos redime, nos dá uma nova vida, e essa nova vida ela começa aqui, sendo cidadãos do reino, mas se estende para a eternidade com o Senhor. E nessa eternidade, sendo quem nós somos, mas sem os efeitos do mundo corrompido. Deus nos redime por inteiro. É uma nova vida. O velho homem foi morto. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E mais uma vez, quando a gente olha para isso, para a redenção, tudo isso começa lá no Gênesis. Como eu disse, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vê criação, queda e redenção.
Então, a gente costuma olhar para o texto de Gênesis no versículo 3, no capítulo 3, quando Deus, as pessoas falam do proto-evangelho, quando fala que o filho que nasceria da mulher pisaria na cabeça da serpente. De fato, existe um evangelho ali, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pisa na cabeça da serpente, ele mata, ele vence o mal ao a concretizar a sua obra na cruz por nós. Mas existe, antes disso, uma mensagem muito clara do evangelho, no capítulo 3 de Gênesis, que é a partir do versículo 10, que diz assim, do versículo 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E Deus chamou o Senhor Deus o homem e lhes disse, perguntando, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus novamente, o que te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que tu me deste, a esposa que me deu, vai jogando a culpa, né? E a mulher joga a culpa para a serpente, enfim. E aí diz assim, então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste a maldita entre todos os animais domésticos, e blá 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 e tal, eu quero chegar aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei de modo o seu sofrimento, e tal. E Adão disse, visto que entendeste a voz da mulher, comeste da árvore que ordenado não comesse, maldita é a terra. Veja, todas as consequências do pecado aqui. No suor do seu rosto, comerá do pão e tal. E o homem deu ao homem o nome de Eva para a mulher, mãe de todos os seres humanos. E aí no 21 ele diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. E é nesse versículo que eu quero focar com vocês. Lá no Éden, o homem tentou resolver o problema do seu pecado. Ele tentou resolver com sua própria mão. Ele percebeu que ele estava nu, ele fez roupa com as folhas, ele fez roupa com o que ele achou ali. Ele tentou cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Mas ele viu que isso era insuficiente. Ele se escondeu porque ele sabia que na virada do dia Deus viria se encontrar com ele. E ele tentou fazer de toda forma, mas ele sabia que Deus o acharia. Deus sabia onde ele estava. Mas o ponto dessa narrativa aqui, e para mim o ápice dessa narrativa, é o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para a sua mulher, para Adão e a sua mulher os vestiu. No Éden, teve a primeira mensagem, a primeira luz do que seria o evangelho de forma concreta. Um animal inocente teve que ter o seu sangue derramado para cobrir a vergonha de alguém. Um animal inocente teve o seu sangue derramado para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E toda a história do Antigo Testamento, até chegar ao que Cristo faz por nós, é a história de Deus mostrando ao seu povo que é necessário derramamento de sangue para restabelecer o relacionamento com Deus. Está lá no Gênesis. Começa lá. O propósito está lá. A desgraça da queda está lá. Mas a primeira centelha de que seria necessário arrependimento, alguém inocente derramar o seu sangue, também estava ali. E isso se concretiza com Cristo na cruz por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é aquele que derrama o seu próprio sangue em favor daqueles que não merecem. É isso que acontece. Por causa do sangue derramado de Cristo cobre as nossas vidas de todo esse efeito ondulatório do pecado que chegou até nós, de todo esse efeito da queda que chegou até nós. Mas a grande verdade é que a queda, ela não é a redenção, ela não é só você foi salvo e isso basta. Paulo expressa o equilíbrio apropriado disso, no termo que a gente chama de tesouro espiritual poderoso, que é guardado em vaso frágil, quebrado como nós, quando você vê lá em 2 Coríntios 4:7, que é o seguinte: neste lado do céu, nós devemos empenhar para viver todos os três elementos em equilíbrio. Conhecendo a bondade de Deus, criada, né, da criação, lutando contra a corrupção contínua do pecado, mas trabalhando para a cura da criação e restauração dos propósitos de Deus, que é a redenção. Então, por que eu estou colocando isso? Porque, normalmente, na cabeça das pessoas é o seguinte: agora que eu fui salvo, está tudo certo. Não é. Isso, na cosmovisão cristã, isso fica pobre. Fui salvo e agora resolveu tudo. Não. Resolveu toda a minha condição diante de Deus. Não tem Deus mais como um juiz que vai me punir, mas eu tenho como um pai que me acolhe. Ele vai julgar as minhas obras como um filho e vai purificar isso, e eu vou ser recompensado por isso, mas independente do que eu faço ou que eu não faço, eu sou um filho de Deus. Mas a salvação que eu tenho em Cristo agora e tudo que aconteceu, como diz o Timothy Keller, de Cristo acabar com o mal, a dor e o sofrimento sem ter que eliminar a humanidade, tudo isso agora é colocado diante de mim como uma responsabilidade para que seja desenvolvida a minha nova vida em Cristo. E é o que os teólogos chamam do já e o ainda não. Eu já desfruto da eternidade. Ou seja, tudo na minha vida foi redimido. Então, tudo que está ao meu redor e tudo que eu faço deve ter a marca daquilo que Deus fez em minha vida, e isso deve ser redimido também, estendido em todas as áreas da minha vida. Então não é assim, estou salvo e está pronto. Estou salvo, mas eu tenho uma grande jornada pela frente, que eu devo desenvolver as minhas habilidades, o meu propósito, a minha estrutura, desenvolver tudo que Deus coloca nas minhas mãos para a sua glória. Usar tudo isso para a glória de Deus, trazendo sempre a nossa mente cativa em Cristo, aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que é louvável, para a glória de Deus. É por isso que está aqui, dentro desse grande, a redenção depois do grande divórcio. Nós, como vai falar Paulo, nós somos vasos de barro, sem valor nenhum, frágeis, mas dentro de nós há um tesouro. E eu que era escravo, agora eu sou filho, mas eu continuo sendo escravo. Entenda? Deus redireciona os meus propósitos, redireciona a minha vida, mostra que a vida não começa com a minha queda. A vida começa com o propósito que Ele dá. Isso é a redenção em Cristo. A partir do que Ele faz na cruz por nós, nós podemos voltar para o Gênesis e olhar assim, é isso que Deus é isso que Deus queria de mim desde o começo. O meu relacionamento com Ele equilibrado. O meu relacionamento com o meu próximo equilibrado. O meu relacionamento com a criação do Senhor equilibrado. Então, eu me relaciono de forma intencional, perfeitamente intencional com meu Deus, buscando um relacionamento. E é interessante que a gente nota no texto de Gênesis que Deus se encontrava com o homem na viração do dia. Agora, o Espírito Santo habita em nós. Não tem viração do dia.
O relacionamento é contínuo, ele é intenso, ele é integral, ele está dentro de nós. O Deus habita em nós. Isso é muito profundo, gente. Deus que habita em nós nos ajuda, então, a olhar o mundo com outras lentes, com a lente da mente do Senhor. A lente que, quando eu me perco, eu tenho que olhar não para frente, eu tenho que olhar para trás. Qual é o propósito dele? Por que isso caiu? Como que a gente redime isso? E, por fim, a gente fala, então, da restauração. A lição do mandato cultural, ou seja, do relacionamento com o desenvolvimento da criação, é que o nosso senso de cumprimento depende de nos dedicarmos ao trabalho criativo e construtivo. A existência humana ideal não é ter um lazer eterno ou férias infinitas, ou um recolhimento monástico em oração e meditação. Porém, é um esforço criativo gasto para a glória de Deus e benefício dos outros. Nosso chamado não é somente ganhar o céu, como eu disse agora, estou salvo e tudo certo, mas também cultivar a terra. Não só salvar almas, mas servir a Deus pelo trabalho que a gente faz. Pois o próprio Deus está comprometido no trabalho da salvação, graça especial, e no trabalho de conservação do desenvolvimento da sua criação, que é a graça comum que a gente falou. Quando nós obedecemos o mandato cultural, participamos do trabalho do próprio Deus como agente da sua graça comum. Então, gente, é assim, a restauração, ela começa agora, assim como a redenção, ela começa agora, mas ela nos dá a mente correta para vivermos nesse mundo. E eu gosto muito, inclusive até citei para vocês na última aula, eu gosto muito da frase do Charles Spurgeon, que diz assim: eu não gostaria de ser um cidadão onde Jesus foi um estrangeiro. A restauração, ela nos ajuda, então, a colocar em ordem a nossa mente, lembrando que o mundo e a nossa vida não é sobre o que a gente passa aqui, e sobre o que a gente vai passar na eternidade agora. Enquanto eu estou aqui, eu estou nesse processo de trabalho criativo e construtivo. E olha que interessante, Deus não para o seu trabalho na criação. A Bíblia diz que o mundo começa num jardim e ele acaba numa cidade. E é muito complexo, muito mais complexo o desenvolvimento de uma cidade do que de um jardim. Porque, inclusive, cidades têm jardins. E na cidade de Deus, o jardim está lá. Deus continua o seu trabalho construtivo e criativo. Ele espera que isso se estenda a todos nós também. Porque uma vez que nós continuamos esse trabalho focados na eternidade, sem dedicar nossa mente, nosso esforço, nossos dons, talentos para essa vida, mas focado na glória de Deus, pensando na eternidade, Ele vai direcionar não somente a nós a termos, então, uma perspectiva correta acerca da eternidade, onde nós viveremos para sempre, mas também no auxílio, ou seja, como agentes como agentes da sua graça comum, ou seja, dando ao mundo a oportunidade de se aproximar de Deus, de ver o Senhor, de conhecer o Senhor, de falarmos do Evangelho com essas pessoas. Então, a restauração é quando tudo isso aqui acabar e nós desfrutarmos, então, dos novos céus, da nova terra, juntamente com Deus, onde não há dor, onde não há pranto, onde os efeitos do pecado não têm mais ação nenhuma na nossa vida. Então nós desfrutaremos da mesa, da boda do Cordeiro. Desfrutaremos com o Senhor da sua vitória, desfrutaremos com o Senhor da sua graça, desfrutaremos com o Senhor da tua presença. Num lugar onde não tem mais esses efeitos que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente tem que olhar a restauração como um processo que se dá no início agora, imediato. Esse é o início que se dá na vida do cristão que tem uma nova vida. Eu estou aqui, mas eu não sou desse reino, não sou desse mundo. Eu estou aqui, mas eu vivo para o meu Deus, eu vivo na minha perspectiva das coisas do alto, onde Cristo habita. Paulo fala para a gente. Então, isso vai nos ajudar
a pensar e redirecionar toda a nossa, todo o nosso entendimento. Então, concluindo, Gênesis nos fala que tudo começa em Deus, nos revela a nossa verdadeira natureza. As coisas que não podemos deixar de fazer, o modo que Deus criou cada ser humano com um fim específico. Ou seja, Gênesis mostra isso para a gente. O nosso propósito é precisamente cumprir a natureza dada por Deus. A queda não destruiu o nosso chamado original, porém tornou isso mais difícil, ou seja, a queda deturpou isso. A queda quebrou tudo isso, rompeu o nosso relacionamento com Deus. E a redenção é tão abrangente quanto a queda, como a gente falou, e Deus não salva apenas a nossa alma, deixando nossa mente funcionar sozinha. Ele resgata a pessoa por inteiro. Toda a nossa vida. Tudo que nós somos é do Senhor agora. Então, quero ler esses dois parágrafos para a gente terminar. A conversão tem o propósito de dar nova direção aos nossos pensamentos, emoções, vontades e hábitos. Paulo nos exorta a oferecer o nosso eu a Deus como sacrifício vivo, de forma a não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando fomos redimidos, todas as coisas se fizeram novas. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Deus promete nos dar um coração novo e um novo espírito, a gente lê isso em Ezequiel 36, 26, avivando o nosso caráter com a nossa nova vida. Isso explica porque a Bíblia trata o pecado primeiramente como a questão de termos afastado de Deus para servir outros deuses. E em segundo plano, destacando uma lista de comportamentos morais específicos. O primeiro mandamento é, afinal de contas, o primeiro, e os demais vêm depois dele, que tivermos certo sobre quem nós estamos adorando, que eu falei sobre Êxodo 20. E é por isso que a redenção consiste de maneira fundamental em expulsar nossos ídolos mentais para nos voltarmos ao verdadeiro Deus. E quando fazemos isso, experimentamos o seu poder transformador que renova cada aspecto da nossa vida. Então veja, gente, por que cosmovisão é questão do coração? Por que a cosmovisão é algo que deve ser tratado dentro desse aspecto de criação, queda e redenção? Porque Deus nos cria com um propósito de relacionar com Ele, relacionar com o próximo, relacionar com a sua criação. E uma vez que o homem rompe esse propósito, a ter o conhecimento do bem e do mal que só Deus tinha, ele potencializa o desejo do seu eu, do seu coração, de ser como Deus, e isso precisa ser, então, reordenado, reorientado, redimido, restaurado para a glória de Deus. Lembrando sempre, olhar para trás, descobrir nosso propósito, estrutura, direção, para olhar para frente. E olhar para frente, gente, eu gosto muito do C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, que ele diz que a história e a aventura ela nunca vai acabar. O que ele está falando da narrativa, ele usa o seguinte termo: trata-se de uma grande história que ninguém ainda leu e que continua para sempre, no qual cada capítulo é melhor que o anterior. Essa é a nossa perspectiva acerca da cosmovisão cristã dentro deste quadro criação, queda, redenção e restauração. É o que Deus faz por mim e por você. É a história da humanidade, a narrativa da humanidade que você vai ler em toda a Escritura está isso. Toda a Escritura está isso aqui. Criação, queda e redenção e restauração. Então a gente precisa entender isso para ir moldando a nosso caráter em Cristo, moldando a nossa vida em Cristo, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo para viver para a glória dele. É importante a gente ter isso claro, todo esse quadro, porque esse quadro nos ajuda a
como eu disse, avaliar outras cosmovisões. Todas elas têm esses mesmos princípios, a mesma matriz. Mas só o cristianismo nos dá estrutura, propósito e direção. Amém? Na próxima aula, então, que é na última aula, nós vamos falar sobre as questões mais práticas da nossa vida, então, dentro da sociedade moderna. Como a gente avalia e propõe cosmovisão a partir da arte, da política, da discussão da sociedade, por aí vai. Sobre essa aula, tudo que a gente conversou aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém que queira fazer alguma contribuição? O Paulo, posso falar alguma coisa? Sim, pode, claro, fica à vontade. Eu estou lendo aquele livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, né? E aí ele fala muito sobre a vergonha, né? Ele fala que a gente cria ídolos exatamente porque a gente o tempo todo sente algum grau de vergonha da nossa corrupção e a gente sempre quer esconder de alguma maneira, né? E isso então é que faz a gente criar ídolos, porque a gente fica com mais medo dos homens do que temor do Senhor, né? E aí, com tudo isso que você falou, eu fiquei imaginando a gente, em vez de se cobrir com essa pele que Deus nos dá, né, sacrificial, a gente fica querendo arranjar folhinhas e tal, para cobrir a nossa vergonha o tempo todo e por isso que é um desenvolvimento, né? Por isso que a gente não está pronto, simplesmente por ter aceitado ao Senhor Jesus, porque a gente, enquanto a gente peca, a gente vai ter vergonha, né? E aí a gente, muitas vezes, a gente cria subterfúgios para se esconder de alguma maneira, né? E é interessante, eu gosto desse livro do Edward Welch. ah, é- é, Essa questão do ídolo, gente, ela é muito presente não só na vida do não cristão, que constrói para si ídolos, mas para o cristão também. Tudo aquilo que está no lugar de Deus é um ídolo, tem que ser destronado. Então, quando a gente abre lá em Gênesis 20, ele fala assim, ó, então Deus falou essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. 2, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E esse é o pecado que Adão, que o diabo ensinou para a humanidade e se estendeu até nós. Criar ídolos, adorar ídolos, construir ídolos. É isso que a gente faz. Então, a gente às vezes tem uma noção de que ídolo é uma coisa ruim na sua natureza. Não é. Você pode idolatrar coisas boas, pode idolatrar o seu filho e colocá-lo no lugar de Deus. Filho é uma coisa ruim? Não, filho é herança do Senhor, coisa boa. Mas ele colocado no lugar de Deus se torna algo ruim. Você pode idolatrar o seu intelecto, você pode idolatrar a sua condição social, você pode idolatrar a sua profissão, você pode idolatrar até a sua fé. E o que Deus está falando é: não tenha nenhum Deus a não ser eu. Não construa nada. Essa é a história, gente. Olha, vocês precisam destronar os ídolos de vocês. E eu gosto da abordagem do Welch, que ele traz uma abordagem bem pessoal daquilo que a gente constrói de idolatria nas nossas emoções. Então, o medo pode ser uma idolatria, a minha timidez pode ser uma idolatria, o meu temor ao que o outro vai falar pode ser uma idolatria, e nada disso deve controlar a minha vida. Porque quem controla a minha vida é o meu Deus, não o meu ídolo. Então,
Essa é a briga da humanidade desde que a humanidade se entende como humanidade, desde que o homem quis ser como Deus, desde que o homem quis assumir o controle de todas as coisas. E é por isso que o C.S. Lewis vai falar que, neste momento, surge toda a história de maldade humana. É porque a criatura quis tomar espaço do Criador, e não tem espaço para a criatura tomar espaço do Criador. Então, essa é a luta do não cristão, mas essa é a luta, muitas vezes, de nós cristãos também, que por vezes insistimos em construir e adorar ídolos, e Deus abomina tudo isso.